Excelência senador Blairo Maggi. Eu gostaria que vossas senhorias, os palestrantes de hoje, fossem anotando as perguntas para responder depois em bloco. E eu aproveitaria para ler logo uma pergunta que nos chega pelo Alô Senado, com a permissão de sua Excelência senador Blairo Maggi. Diz a pergunta: aproveitando a presença da CNI e de um especialista em transporte na audiência pública, gostaria de fazer o seguinte questionamento. Ouço há anos, aliás, décadas, que é necessário incentivar a indústria automobilística para gerar empregos e renda. O representante da CNI poderia esclarecer o real nível de emprego gerado por essa indústria? Entendo que a produção hoje é mecanizada. Por outro lado, pergunto ao professor, incentivar automóvel não é o mesmo que incentivar cigarro? Um produto que sufoca a nossa atmosfera e mata nossos jovens, não há outro modo de fazer nossa economia girar? E agora sim, passo a palavra à sua Excelência, senador Blairo Maggi, como primeiro inscrito. Presidente, se eu poderia me inscrever aí. Senador Blairo Maggi tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, também os nossos colegas que estão aqui na Comissão de Infraestrutura. Também cumprimento o professor Dr. Luiz Afonso dos Santos Sena. Também Dr. Wagner Ferreira Cardoso, pelas observações aqui feitas. E eu tenho, na verdade, eu tenho só que trocar uma informação com o Dr. Wagner e depois tenho uma pergunta ao Dr. Luiz. Quando o senhor mostra ali na questão dos preços da soja, até o senhor se referiu a mim, que entendo mais, né? Não entendo nada mais que ninguém. Eu sinto no bolso as diferenças, né? E as diferenças são muito grandes realmente no Brasil. Quando o senhor coloca que o preço da soja chega mais barato na China, na realidade não é que chega mais barato na China. Tem que mostrar sim, mas quem paga a conta é o produtor brasileiro. É aquela diferença que o senhor mostrou, diferença de preço na China, na verdade é diferença no preço dentro do Brasil, né? Os preços são internacionais, eles acabam chegando no consumidor pelo mesmo preço, mas a competitividade do produtor brasileiro ou de qualquer mercadoria brasileira fica perdida realmente na nossa logística, né? E até discuti aqui com o senador Assir, às vezes a gente até desconfia que para o governo tanto faz, né? O dinheiro ficar na mão do produtor, ou no dono do caminhão, ou dono do trem, porque o dinheiro fica aqui internamente mesmo, né? É ineficiente, mas só troca de mão. Quer dizer, o produtor não ganha, mas ganha mais o caminhoneiro. Não ganha o caminhoneiro, ganha o transportador do trem e assim por diante. Mas, na realidade, quando chegam nos portos brasileiros e ficam os navios aí esperando, que são os demurge que nós temos, são alguns bilhões de dólares por ano, esse dinheiro é rasgado definitivamente, ele não fica com ninguém, né? Então, não adianta querer ganhar em cima da ineficiência. A gente tem que ser mais eficiente, porque no momento em que os mercados internacionais eles caem, que eles perdem competitividade, perdem preço, o primeiro que vai parar de produzir é o brasileiro, né? Não tenha dúvida nenhuma. Se apertar o mercado internacional, nós paramos primeiro do que os outros, né? Então, é só uma observação que eu gostaria de fazer, não que esteja errado, é só a forma de finalizar que quem paga a conta somos nós mesmos, né? É o produtor, no caso. E assim vale para todo tipo de mercadoria, não é só para grãos, não. Eu gostaria de pedir ao Dr. Luiz Afonso, gostei muito da sua explanação. Eu não sou muito estudioso das coisas do passado, mas fiquei interessado em ver que os romanos já eram talvez mais organizados que nós aqui, né? Eles sabiam que as cidades, ou só temos paz nas cidades se o campo prover realmente as cidades, né? E o campo provém, mas alguém precisa levar essas mercadorias e chegar nas mãos e nos estômagos das pessoas. Então, eles já faziam isso. E nós patinamos muito até hoje. Vamos e voltamos. O senhor colocou o exemplo do Rio Grande do Sul, né? Que é uma escola de como não ser seguida na questão das privatizações, é um erro, ou das concessões. Eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria o seguinte: já que o senhor é um estudioso da área, é um PhD dessa área, é acadêmico dessa área, independente das forças políticas, né? Independente das forças políticas, independente da vontade política, qual é o modelo ideal que a academia hoje defende? É privatização, é concessão, concessão onerosa, concessão não onerosa.
Essa é a primeira pergunta. E a segunda vem embutida junto estamos para experimentar um novo modelo agora de concessão, tanto de ferrovias quanto de rodovias. A princípio, eu entendo que nós vamos ter um ganho bastante grande sobre esse assunto. Defendo a posição que o governo está adotando agora de entregar à iniciativa privada essa questão. Mas isso ela vem dentro de uma ideia de governo, de um grupo político que está no governo, que tem o comando do país nesse momento, e eles têm ideologias, de repente, diferentes, métodos diferentes de poder fazer as coisas. Mas, especificamente, se fosse para a academia escolher hoje, tá, um modelo, qual seria o modelo que Vossa Senhoria recomendava ou que recomende para que nós possamos aqui estudar e que o governo pudesse seguir, independente das forças políticas, que eu sei que elas podem mudar tudo, né? Mas aqui vamos isolá-las, deixá-las separadamente para que a gente possa fazer uma análise. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Blairo Maggi. E passo agora a palavra à Sua Excelência, o senador Petecão, vice-presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Agradecer ao presidente Collor. Na verdade, a minha pergunta vai para o senhor Wagner, da CNI. Senhor Wagner, eu sou do Acre e lá no meu estado, quando estavam construindo a Transoceânica, falava-se muito na escoação dos produtos ali do Mato Grosso, como a soja, milho e outros produtos, ali pelaquela BR, pelaquela Transoceânica. E eu cheguei, como deputado estadual e presidente da Assembleia do meu estado, a visitar o porto de Ilo e Matarame, lá no Peru. O que é que tem de concreto? O que é que o Brasil pensa? O que é que o Brasil pensa? Porque, na época, fizeram uma divulgação muito grande. E hoje a estrada está pronta, está concluída, e o que nós vimos lá foi virou um mero corredor turístico, né? Não vejo grandes exportações pelaquela região. Queria saber se o senhor poderia me dar informações, o que é que realmente tem de concreto, o que é que o Brasil pensa, porque se fala muito no mercado consumidor, vi o senhor falando ali, né, dos países asiáticos, e lá nós temos os portos diretamente no Pacífico, bem mais próximo dos grandes mercados consumidores. A minha pergunta nesse sentido. O que é que realmente tem de concreto? O que é que o Brasil pensa? O que é que a indústria pensa naqueles portos peruanos? Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Sérgio Petecão. Passo agora a palavra a Sua Excelência, o senador Wilder Moraes. Obrigado, presidente. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Luiz Afonso. Doutor Luiz, se a gente só tem 10% da nossa malha asfaltada, e dentro desse objetivo de enfrentar esse gargalo para frente, não seria a hora do governo, eu acho talvez o grande problema, eu queria saber se você tem esse estudo, quantos % nós temos de projeto em rodovia no país? Eu acho que o grande problema de tudo isso, a decisão de construir tanto ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, é que a demora na execução desses projetos são muito grande. Então, eu acho que o governo, ele deveria, já que você tem 10%, é que o governo fosse, talvez, hoje para se ter uma licença, tanto na área ambiental, onde se tem reserva indígena ou patrimônio histórico, isso pode levar décadas. A iniciativa privada, se o governo, que tem todo o comando, que tem a parte regulatória e tem acesso a todos esses órgãos, não consegue se destravar, como tem vários exemplos, de ferrovia, rodovias, hidrovias, hidrelétricas, eu acho que o governo deveria pegar essa função para ele e colocar isso na prática, chamando a iniciativa privada, porque a iniciativa privada não vai dar conta e não tem mecanismo para que possa enfrentar essa dificuldade. Eu queria deixar essa pergunta com relação, por que não o governo não avançar em projetos? O governo não tem condição de
nem recurso financeiro para ser feito esses investimentos que precisa. Mas a iniciativa privada também, ela não tem condição de fazer nem PPP e nem concessões, aonde o governo, como você citou em seu estado, aonde ele faz a concessão ou privatização com raiva. Em vez dele fazer com prazer e passar isso para a iniciativa privada, ele faz isso como se isso estivesse tomando algo dele. Por que o governo tem que fazer gestão hoje de aeroportos? A parte dele que já tinha que ser feito, que foi construir os aeroportos, e isso é visível hoje. Os aeroportos que foram terceirizados já estão em canteiro de obra. Quem for aqui em Brasília e outros, em todo canto do aeroporto, vocês vão ver que tem obra em andamento. Então, isso deve ser o nosso caminho. Então, eu gostaria que você tivesse o conhecimento de quantos projetos em andamento a gente tem hoje nessa área de infraestrutura no país. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Wilder Moraes. Passo a palavra agora a Sua Excelência, o senador Sérgio Souza, e em seguida a Sua Excelência, o senador Waldir Raupp. Senhor presidente, Fernando Collor, caro Luiz Afonso, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Wagner Ferreira, da CNI. Eu fui o relator aqui no Congresso da medida provisória que atualizou, que modernizou as PPPs. E tomei a iniciativa de colocar o RDC. Eu gostaria de ouvir dos senhores o porquê o Brasil está tão atrasado em infraestrutura. Isso nós estamos debatendo há décadas, mas o que eu não vejo é um planejamento estratégico do Brasil e com projetos eficientes. E por que vem o RDC no exato momento em que o Brasil vê a necessidade de avançar com suas obras? O RDC ele surgiu no cenário jurídico brasileiro quando das obras da Copa e das Olimpíadas, que o Brasil assumiu alguns compromissos, principalmente com a Organização Mundial desses eventos, e tem que cumprir no prazo as obras necessárias para a realização desses grandes eventos, que é a Copa e as Olimpíadas. Se nós não temos projeto e se nós não temos velocidade nas licitações, porque a nossa lei de licitações, aí também fica uma pergunta, se não precisamos atualizá-la também, o RDC é uma solução adequada, porque esse regime diferenciado de contratações, ele permite que, enquanto eu faço uma parte do projeto, eu já possa ir licitando e possa contratando o projeto executivo, ir executando enquanto eu vou fazendo os demais. É o que vai acontecer agora, por exemplo, nas ferrovias que vão ser concedidas por todo o Brasil e também nas rodovias, onde houver PPPs. A ideia é que venha o RDC, porque ele ganha e muito. Nós imaginamos que um projeto executivo de uma grande obra, por exemplo, como essa de Belo Monte, da usina, são 5, 6, 7 anos de projetos. E, às vezes, um país não pode esperar tantos anos, assim como não pode esperar numa infraestrutura portuária, ferroviária ou rodoviária. O RDC é a solução mais adequada, do ponto de vista também não só da otimização, mas do ponto de vista de nós preservarmos as instituições nacionais, e aí eu coloco principalmente a fiscalização e o controle. O RDC, ele dá essa solução? Era a pergunta que eu deixo a vossas senhorias. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Sérgio Souza. Passo a palavra a Sua Excelência, o senador Waldir Raupp. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores convidados, eu vou mais ou menos na linha que o senador Petecão falou sobre a nossa rodovia bioceânica e a nossa futura ferrovia transcontinental. Está indo lentamente em sentido norte, né, futuramente ligando o Peru, mas é projeto para 20, 30 anos até chegar nos portos do Pacífico. E eu vejo que seria o único meio de transporte viável, competitivo para levar produtos do Brasil para os portos do Oceano Pacífico, seria via ferroviária e não a rodoviária, que não deu certo, como falou o senador Sérgio Petecão, está apenas para fins turísticos. Mas os nossos países da América do Sul têm vivido, ao longo da sua história, muitos desencontros. O Brasil está começando a acertar
nas PPPs, nas parcerias público-privadas, nas privatizações, nas concessões, enquanto os nossos países vizinhos, que fazem limites com o Brasil, como a Venezuela, a Bolívia e a Argentina, estão indo na contramão da história. A Argentina agora, recentemente, divulgou um pacote lá de estatização de 6 mil quilômetros de ferrovias. Eu li hoje na mídia brasileira, né? A Argentina estatizando, a Venezuela estatizando, a Bolívia estatizando, né? O único que está indo mais ou menos na linha do Brasil é o Peru, né? E o Paraguai, que ainda não entraram por esse caminho. Então, fica muito difícil essa relação. Eu soube hoje também, agora há pouco me disseram informação, que uma empresa que fabrica componentes, algumas peças, em São Paulo e fabrica também na Itália. A mesma empresa, fabrica em São Paulo e fabrica na Itália. E ela diz que é mais fácil mandar peças da Itália para a Argentina, é mais competitivo mandar peças da Itália para a Argentina que do Brasil, e daqui do Brasil, que nós estamos no Mercosul. Então, é muito desencontro, é muita dificuldade. Como é que o Brasil vai ultrapassar essas barreiras? Então, a pergunta que eu faço especificamente é sobre essa questão das ferrovias. Essa ferrovia transcontinental, ela é viável, é importante. Eu sei que a CNI desenvolveu no passado um programa de logística que era o Norte, acho que Norte Competitivo. E tinham lá vários projetos de hidrovias, de ferrovias, de rodovias, né, de portos nas hidrovias do Norte. Esse projeto está indo à frente, o governo federal encampou esse projeto. São essas perguntas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Waldir Raupp. E agora passo a palavra a Sua Excelência, o senador ministro Alfredo Nascimento. Desculpa. Presidente Collor, convidados, doutor Luiz Afonso, doutor Wagner. Presidente, uma pergunta e uma observação. Primeiro, que critério esse estudo atribui aos portos brasileiros a maior ineficiência da logística? Que critérios fizeram com que esse estudo da Confederação Nacional da Indústria chegassem a isso? Porque eu entendo assim, os portos brasileiros, eles são acumuladores dos problemas da logística brasileira. Eles desembocam nos portos esses problemas, e se a gente voltar um pouco no tempo, antes da carga chegar ao porto, a gente vai identificar que existe problema de acesso, a concentração excessiva dos portos nas áreas mais habitadas do país, e uma série de incompetências do próprio governo, não é? Como áreas de controles do governo, todas muito afastadas e com dificuldades muito grandes para o usuário do sistema de portos. Então, essa pergunta, por que se atribui ao porto brasileiro a maior ineficiência da logística? E em relação à execução de obras no país, presidente, eu queria fazer uma observação. E quem fez bem essa observação foi o senador Blário, quando tratou disso. Eu acho que o governo, ao fazer essas concessões, o Wilder também falou disso, senador Wilder, ele faz com raiva, parece estar querendo se livrar de um problema. E não vai se livrar do problema, porque o RDC, ao qual se referiu o meu companheiro Sérgio, ele em parte resolve o problema porque ele retira a responsabilidade do governo de fazer o projeto pela incompetência, pela falta de gestão e por uma série de entraves burocráticos que existem no governo. Mas ele não tira do governo, aliás, ele não dá ao empresário a possibilidade de executar projetos que são necessários para a execução de uma obra rodoviária, por exemplo. Os entraves que o governo não consegue resolver dentro do próprio governo, junto aos órgãos de fiscalização, aos órgãos ambientais, que são problemas do próprio governo, está passando um pouco essa responsabilidade para a iniciativa privada, e isso não vai resolver o problema se o governo não se tornar parceiro da iniciativa privada na execução desses projetos. Então, o RDC ele é muito bem pensado, ele tira do governo a responsabilidade de execução do projeto, se tem a possibilidade de se executar uma obra concomitantemente com a execução do projeto. Mas nós vamos continuar com os entraves burocráticos em relação, especialmente ao meio ambiente, aos órgãos de fiscalização. E isso não vai resolver o problema. Se o governo não pode resolver dentro do próprio governo seus problemas, como transferir a iniciativa privada essa possibilidade de resolver o problema? Então, para mim,
Eu ontem tive uma reunião com o ministro dos Transportes, a pedido dele, para a gente falar um pouco a respeito dos entraves que ele está encontrando lá no Ministério dos Transportes. A execução do DENIT e dos outros órgãos é baixíssima, né? O governo pretende gastar 15 bilhões de reais, nós estamos no meio do ano, gastamos 2 bilhões e meio. Com os recentes acontecimentos, houve uma excessiva concentração de poder no órgão central, e a gente sabe que se você quiser efeito, quiser resultado, você tem que descentralizar bastante, claro que com controle. Então, assim, os entraves em relação a esses órgãos de meio ambiente, patrimônio, Tribunal de Contas da União, eles vão continuar. Tanto que o resultado das licitações, eles não têm sido sequer razoáveis, porque as empresas têm receio até de entrar nessas novas licitações que o governo está fazendo, mesmo com essa possibilidade de concomitante, as grandes então estão saindo disso, porque se abriu a possibilidade de empresas sem capacidade participarem desses processos licitatórios, ganharem a licitação, porque mergulham no preço, jogam lá embaixo, e nós estamos falando agora da 425, lá em Rondônia, e da 364, que fizeram já várias licitações, e as empresas ganharam, simplesmente não executam. Aí, qual é o problema disso ao final? Que vai continuar, e as empresas que têm essas concessões, quando forem fazê-las, vão ter o mesmo tipo de problema. Né? Com essa nova licitação de RDC, tem esse tipo de problema. O Tribunal de Contas vai lá e diz que a brita tem que ser preço nacional. Não leva em consideração a distância da jazida, uma série de outras coisas. Então, assim, como o senhor, como acadêmico, enxerga a possibilidade do governo, junto com a iniciativa privada, tornar mais fácil essa execução? Porque a execução feita pelo governo está provada que ela não é eficaz. O governo é incompetente administrativamente para conduzir essas coisas. Mas eu acho que nós simplesmente estamos transferindo uma responsabilidade sem dar os meios para isso. Então, eu queria fazer essa observação. O presidente queria me oferecer para a gente agilizar um projeto no sentido de que esses órgãos de fiscalização, que hoje eles têm um aparato extremamente competente, não é? De pessoas novas, sem experiências, mas com instrumentos novos para medir a obra que está sendo feita, e o DENIT continua com um quadro bem abaixo da capacidade, sem instrumentos necessários para medir a capacidade que tem a empresa de executar uma obra. Então, eu quero até me oferecer para a gente, nessa comissão, como nós já tratamos disso, eu acabei de ler um questionário que, muito bem pensado por Vossa Excelência, nós estamos respondendo em relação a que se deve fazer para melhorar essa infraestrutura, e nós temos que aproveitar a nossa comissão para nós começarmos a regrar a participação desses órgãos de fiscalização, que ao longo das últimas décadas, esses órgãos cresceram muito, se prepararam bastante, e como executor, o governo não se preparou para executar. Mas a gente tem que atribuir responsabilidade. O Tribunal de Contas, para uma obra, suspende por 10 anos. Eu estava vendo uma relação aqui de obras, tem obra de 99 paralisada aqui, de 1999. E o prejuízo que isso causou ao país. Quem é o responsável por isso? Quem paga essa conta? Não é? Então, é muito simples para o tribunal, um garoto novo, formado agora em engenharia, com muita teoria na cabeça, vai lá e diz assim, suspende essa obra. Eles agora encontraram uma nova fórmula, mais inteligente, que diz o seguinte: não se paralisa mais a obra, mas a gente faz uma retenção entre 10% e 30%. Qual é o empresário que vai fazer a obra? Correr o risco de executar uma obra e no final o tribunal diz, não, tem que descontar 30% do valor da licitação que você ganhou. Então, nós temos que encontrar, e urgentemente, eu acho que essa tem que ser a maior prioridade dessa comissão, um instrumento que estabeleça regras. Tribunal de Contas paralisou a obra, quem é o responsável pela paralisação? Tem safadeza, tem mal feito, pune quem fez. Se não tem, se você paralisou, quem paga o prejuízo? Você que mandou paralisar. Né? Então, criar critérios, uma série de caminhos para a gente melhorar isso. Então, eu queria só a explicação dessa do Porto, né? Porque eu acho que o Porto está pagando a conta sozinho. É claro que nós somos ineficientes, nós somos incompetentes, mas se nós acompanharmos a evolução do país, em relação aos portos, apesar dos gargalos e dos problemas, os portos cresceram nos últimos 2 anos a níveis internacionais. Então, assim, é essa pergunta e essa observação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, o senador ministro Alfredo Nascimento. Mais 2 perguntas antes de passar a palavra aos nossos palestrantes do dia de hoje.
Perguntas de cidadãos que participam pelo Alô Senado. Um deles: sou morador do Distrito Federal e acompanhei com muito interesse a discussão sobre o trem de alta velocidade de Brasília a Goiânia, que acabou não saindo. Pergunto ao professor Sena: o trecho Rio-São Paulo-Campinas é mesmo o mais apropriado para o nosso primeiro trem-bala? Digo isso pois o trem terá que sair do nível do mar e chegar a 800 metros em 400 quilômetros, atravessando a área de Mata Atlântica na Serra do Mar. Não seria mais fácil e mais barato construir esse trem ligando São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro, Anápolis e Brasília? Trecho plano, sem questões ambientais e de grande potencial de passageiros e crescimento econômico. Além disso, esse trecho enfrentaria menos concorrência dos ônibus interestaduais. O salto de desenvolvimento do Brasil tem que ser para o oeste, não insistindo onde o PIB já está consolidado. Uma outra pergunta. Comenta que, apesar da primeira apresentação do Dr. Luiz Afonso na Comissão de Infraestrutura na quarta-feira, dia 5, ter focado no modal rodoviário e considerando a necessidade do país de investir em infraestrutura de modo geral. Diante disso, pergunta se seria necessário fazer maiores investimentos no planejamento das obras de grande porte no país. Exemplo crasso é a transposição do Rio São Francisco e dos sucessivos gastos com a reconstrução de rodovias sem a devida manutenção. Passo a palavra para iniciar as respostas às perguntas formuladas ao senhor Wagner Ferreira Cardoso, representante da Confederação Nacional da Indústria. Ok, muito obrigado pelas perguntas. Primeira questão é dos internautas, né? A questão da indústria automobilística. Olha, a indústria automobilística ela possui uma cadeia fantástica. O sonho de todo estado, todo município é ter uma indústria automobilística, porque pelo que vem junto com ela, tá? Pneus, indústria de pneus, vidros, aço, borracha. A indústria automobilística é o sonho de todo lugar do mundo ter uma indústria automobilística, porque ela atrai outras indústrias em volta dela. A questão da emissão de gases, de efeito estufa, e comparações com o cigarro, eu acho que aí não é muito própria, e inclusive tem a opção do álcool, que não emite tanto assim, mas essa questão do CO2 ainda está em discussão, tem teses de ambos os lados. A outra questão é dos senadores que perguntaram da transoceânica com a transcontinental. Eu vou juntar as duas, que é a mesma coisa. Olha, no fundo, o desenvolvimento do Brasil está muito diferente do desenvolvimento dos nossos vizinhos. Tá? Nem sempre o que é feito no Brasil, eles continuam fazendo lá. Tá? E nos trabalhos que nós fizemos, nós vimos outras prioridades de saída para a Ásia, que não a transcontinental e a transoceânica, como a saída via Santarém, via Vila do Conde, tá? Porque o canal do Panamá, ano que vem, estará pronto. Tá? E, olha, para você ter uma ideia, hoje um caminhão, quando vai para a Bolívia, se a empresa não tiver uma filial na Bolívia, ele tem que jogar a carga no chão na fronteira, tá? E aí vem um outro caminhão boliviano para pegar a carga. O avião nem passa, entendeu? Tem que ter uma empresa lá. Isso aí no mundo todo tem. Na Europa, o caminhão geralmente é alemão, o motorista é turco e ele anda a Europa toda. Na América Central tem uma placa centro-americana, o caminhão vai embora. Aqui não. Aqui mesmo na Argentina, que é o tráfego rodoviário internacional mais desenvolvido que nós temos, o caminhão vai para a Argentina. Agora, se ele não tiver um frete, ele volta batendo lata, ele volta vazio. Ele não pode fazer um frete para o Uruguai nem para o Chile. Quer dizer, nós estamos muito atrasados em termos da parte rodoviária internacional. Nossos vizinhos têm
pensamento. Essa questão da Bolívia, você jogar a carga no chão para outro caminhão pegar, olha, mão de obra, estiva, acidente de trabalho, reclamação trabalhista, é o pior dos mundos, é você parar, jogar, aí o outro não chega, não tem fiscais também, o caminhoneiro fica 2 dias esperando o fiscal boliviano e sujeito a roubo, entendeu? Olha, o desenvolvimento dos nossos vizinhos não é o mesmo do Brasil, não. Então, nós vimos outras saídas pelo norte, Santarém, Amapá, então, saídas ali, tem um problema de calado lá em cima, mas que é mais viável de ser resolvido, e o posto de Vila do Conde também, quando a Norte Sul estiver ligando Vila do Conde, será um outro posto da Norte Sul, será o primeiro trecho a ser licitado. Essa saída via norte, via as 2 saídas laterais da ilha de Marajó, está se mostrando mais eficiente. Presidente, me permite? Com a palavra, Sua Excelência, senador Blairo Maggi. Eu gostaria de dar minha contribuição nessa discussão, porque eu sei que o povo do Acre, quando fez a rodovia para sair pelo Peru, por cima, eles sempre imaginavam que a mercadoria de Mato Grosso, do Centro-Oeste, pudesse andar por ali, né? Mas nós, da região Centro-Oeste, nunca tivemos essa visão. Porque quando chegamos com a nossa mercadoria em Porto Velho, nós estamos com a hidrovia funcionando. Nós temos está pronta. O preço mais barato do mundo é a hidrovia. E para sair de Porto Velho e chegar a qualquer porto do Chile, ainda temos quantos quilômetros? Ainda 2.000 quilômetros. E nós, com 1.000 quilômetros de hidrovia, estamos em cima dos navios em Itacoatiara. Então, mesmo que tudo funcionasse, financeiramente não vai usar essa alternativa. Ela vai ter que descer pelo rio, depois navios, Canal do Panamá, porque os volumes que nós descemos do Rio Madeira são embarcações com 20.000 toneladas de capacidade de carga. O ganho competitivo é muito grande, perto de caminhões que deveriam rodar mais 2.000 quilômetros para chegar em Ilo, subindo, descendo. Realmente a estrada do Acre, eu sempre entendi assim, deveria ter sido feita, foi feita, é muito bem-vinda, é uma integração, uma rodovia de integração da América Latina com os países andinos, o nosso, serve para turismo, tem que desenvolver uma indústria no Acre, tem que desenvolver uma economia no Acre, e aí sim o Acre aproveitar desse caminho para colocar suas mercadorias em cima do navio ou ir para a América Latina como um todo. Mas levar soja de Mato Grosso, algodão, milho, carne, não vai. Obrigado, Sua Excelência, senador Blairo Maggi. Com a palavra, Sua Excelência, senador ministro Alfredo Nascimento. O senador Blairo fala disso de cátedra. E eu tive a oportunidade de, junto com ele, participar dessa ideia do grupo, à época conduzido pelo seu pai, o saudoso André Maggi, a visão que ele teve de utilização da hidrovia do Madeira para exportação. É a minha mãe. A exportação de soja e milho, de grãos pela hidrovia do Madeira. E eu lembro que, à época, isso deu competitividade à empresa deles, ao grupo, e ele se tornou, a partir daí, do início da década de 90, ele acabou se transformando no maior produtor e exportador de soja do país, utilizando esse caminho. Então, essa visão de que se aproveita a transoceânica para a exportação dos produtos do Centro-Oeste, eu não concordo com ela desde o princípio. O governo tinha a seguinte visão, era a integração entre os países da América do Sul e também fazer o escoamento daqueles produtos que ficassem de países mais próximos chegando pelo Pacífico. Mas, de qualquer maneira, a competitividade e as dificuldades colocadas pelo Dr. Wagner dificilmente vão tirar da hidrovia do Madeira a capacidade que tem hoje de exportação dos produtos do Centro-Oeste. Obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência. O senador ministro Alfredo Nascimento. Passo novamente a palavra ao senhor Wagner Ferreira Cardoso, representante da CNI, para continuar com as suas respostas. Tá bom. A resposta ao senador Alfredo Nascimento, olha, o porto, a carga tem crescido violentamente. E contêiner dobrou 100%.
E o espaço de movimentação de carga, em 10 anos, cresceu 5%, 6%. Então, a equação é simples. A carga crescendo, sem espaço para a movimentação, por mais que os operadores comprem equipamentos modernos, tem um limite técnico. Tá? Então, tem esperas, tem demoras, tá? Demurras, e é simples. Pois é, doutor. Tem um limite técnico. E eu entendi isso. as filas de Paranaguá, lógico, e o porto tem que ver como um todo, né? Os acessos também. As filas que a gente vê de 100 quilômetros de Paranaguá e Santos é uma prova disso. Né? Mas eu entendo que o país tem outras opções que dão Paranaguá, Santos, como portos do norte e nordeste do país, com boa capacidade. O que falta para mim é a correção dessa infraestrutura que vai chegar aos portos. A conclusão da Norte-Sul para chegar lá a São Luís. O 63. O 63 e essas obras que estão sendo feitas. Então, eu acho que o governo tem que enfatizar, não se faz infraestrutura com conversa, com papo, com papel e transferindo para os outros a responsabilidade. Tem que ter dinheiro, tem que fazer investimentos pesados, que eu acho que é o maior problema do país, porque enquanto o país tiver que fazer investimentos em infraestrutura que não deem retorno econômico às empresas, as empresas jamais vão se interessar por algum investimento que não tenha retorno. Então, a correção dessa infraestrutura que vai chegar ao porto de Suape, ao porto de Pecém e a outros portos com boa capacidade que nós temos no país, certamente nós vamos desafogar os problemas que nós temos de portos hoje. Porque mesmo que se melhore a capacidade desses portos como Santos, Paranaguá, que tem boa infraestrutura, nós vamos continuar com os gargalos no acesso, na burocracia do país, nas estradas que não tem, que não são boas e também nas ferrovias. Então, eu acho que o problema não é só do porto, é também do porto, mas o maior problema é se chegar ao porto. É o acesso. Tá bom. Obrigado. Tá certo. Ok. As minhas perguntas foram essas. É isso? Alguns, Sua Excelência... Perfeitamente. Senador Jaime Campos, senador Assir. Sua Excelência, senador Jaime Campos, com a palavra. Senhor presidente. Em seguida, Sua Excelência, senador Assir Burax. Senhor presidente, presidente Collor, senhores convidados, demais senadores aqui presentes. Eu ouvi, até certo ponto, a explanação do Dr. Wagner, não vi do Luiz, mas, de qualquer maneira, vi a manifestação aqui e as opiniões dos nossos senadores em relação às suas indagações sobre a infraestrutura do Brasil. Particularmente, eu tenho uma visão diferenciada pelo fato que nós precisamos aqui a política de Estado desse país. Lamentavelmente, existe política de governo. Momentaneamente, existe as autoridades de plantão do governo federal. Cada um tem uma ideia. Eu digo isso, presidente Collor, que se o senhor acompanhar de fato as obras de infraestrutura do Brasil que está em andamento, grande parte está paralisada. Se o senhor pegar a Transnordestina, não cumpriu com essa meta pré-estabelecida, não só física como financeira, para a conclusão. A questão da transposição do Rio São Francisco, também a mesma coisa, até hoje não foi concluída. E se formos enumerar todas elas, a Norte e Sul, a BR-163, a BR-158 e assim para frente. O governo todos os dias lança uma obra, ou seja, faz uma propaganda enganosa, que lamentavelmente tem sido pernicioso à sociedade brasileira. Há pouco dia atrás, ou seja, meses atrás, se falava do trem-bala. Trem-bala vai, trem-bala vem, 30 bilhões, 40 bilhões, 50 bilhões, até agora não virou coisíssima alguma. Daqui a pouco estão lançando um programa de integração nacional em questão da hidrovia, ferrovia. Eu, particularmente, tive uma audiência junto com alguns parlamentares, colegas senadores, há poucos dias atrás, na Presidência da República. Ali estava o Bernardo Figueiredo. Se ele conseguir realizar 10% daquilo que ele mostrou, o mapa do Brasil, esse governo nós temos que, naturalmente, dar uma oportunidade de gerenciar esse país. Mas não tem nenhum planejamento, falta um planejamento de forma mais concreta. Haja vista que estão anunciando já há 3 a 4 anos, eu conversava com a Cira aqui, a ferrovia Centro-Oeste.
ligando Goiás, Miranorte, Mato Grosso, depois com a variante para o estado de Rondônia. Não tem projeto, presidente Collor. Como é que você vai fazer uma obra, como bem disse o doutor senador Líder? Nós não temos uma prateleira. Inicialmente, nós tínhamos que ter uma prateleira de projetos para nós priorizarmos, até porque nós não temos recurso suficiente. O caixa do governo não suporta a demanda dos investimentos que tem que ser feitos nesse país, de dimensão continental, de problemas, de inúmeros problemas, não só na logística, mas sobretudo da saúde, da educação, da segurança e etc, etc. Então, particularmente, Wagner, eu vi o trabalho que vocês realizaram pela CNI, foi apresentado na Federação das Indústrias de Mato Grosso, depois no evento aqui em Brasília, na CNI, aqui na capital federal. Um trabalho maravilhoso, esplendoroso. Todavia, que ele demanda, para início de conversa, algo parecido em torno de 60 a 70 bilhões de reais. 70 bilhões inicialmente. Seria um sucesso, com certeza, melhorar a logística. Então, particularmente, quando nós discutimos nessa comissão, presidente Collor, para encerrar minha participação aqui, temos problemas enormes, enormes, enormes na questão da logística. Quando falam aqui da dificuldade na questão da RDC, na questão dos projetos, na questão da fiscalização do Tribunal de Contas da União, ele se esquece também do Ministério Público, das denúncias que há, muitas vezes denúncia que não tem nenhum fundamento. Isso atrapalha sobremaneira, consequência, ao bom andamento dos trabalhos das obras que poderiam estar cumprindo aquilo que está pré-estabelecido contratualmente com as empreiteiras. Então, nós temos uma série de fatores que nós temos que corrigir aqui, Wagner. Caso contrário, o Brasil não vai andar. Está aí a medida provisória dos portos, está aí. O Congresso Nacional deu essa, eu acho, uma facilidade para o governo federal. Todavia, vamos ver se vamos, de fato, concretizar. O que nós precisamos aqui, volto a repetir, presidente Collor, chama-se projeto de Estado. Eu falo isto, que quando foi dividido o Mato Grosso, presidente Collor, iniciou na década de 1964, feito uns trabalhos pela Escola Superior de Guerra, e ali tinha uma meta, o governo federal, de fazer a ocupação da Amazônia brasileira, que é essa vasta região do Brasil. Isso demorou cerca de 15 anos, praticamente 14 anos, para vir acontecer a divisão de Mato Grosso. Então, existia uma política definida de Estado, ou seja, geopolítica de ocupação da Amazônia brasileira. E, neste caso que eu tenho acompanhado aqui, não tem política definida pelo governo. Se faz conforme, naturalmente, o interesse político do governante de plantão que está aí na presidência da República. Eu tenho acompanhado a visita da presidente Dilma de vez em quando na televisão estatal do governo aí. Ela foi no Nordeste esses dias, lá não ficou nada em branco. O cara pediu, olha, eu quero fazer uma obra aqui de 3 bilhões de reais. Olha, positivo, 3 bilhões de reais nós vamos segurar para o governador. Muita politicalha, política partidária. O jogo político do Brasil iniciou muito cedo e acabou o planejamento, que você vê hoje é coisas de forma assodada, o governo tentando fazer, mas não vai conseguir fazer, não tem projeto, não tem caixa suficiente, para atender a demanda dos problemas reprimidos do país, que é muitos e muitos e muitos. É evidente, como brasileiro, eu torço, como senador, como homem de uma região de produção no Mato Grosso, eu torço para que aconteça os investimentos, sobretudo para nós lá, na questão da hidrovia, ferrovia, a duplicação de pista, a pavimentação de algumas estradas federais, que eu disse para o nosso colega senador Alcir, que aqui está, inclusive na pauta do dia aqui, em relação a 174, que é uma rodovia extremamente importante que liga nosso estado, vai até o estado da Rondônia, fundamental, são 5, 6 cidades, uma região de produção, não só da pecuária, mas da madeira, etc, etc. Mas eu fico, assim, desacreditado por falta de que o governo, pela falta de que o governo não tem compromisso, assim, seguro, firme, de falar, vou fazer e vou fazer. Daqui a pouco parece outra prioridade, eles deslocam os recursos para outras prioridades e acabou. Isso fica em vão, tudo certo, papapá. De maneira que eu, particularmente, tenho essa impressão, senhor presidente Collor. Eu tinha que manifestar como brasileiro, porque acredito nesse país, nós temos tudo para ser um grande país, para ser um país de primeiro mundo. Quando o senhor disse aqui, Wagner, de que, olha, dobrou a nossa produção. 100%, entretanto, o espaço para os contêineres, etc, 5%, 6%. Isso é uma vergonha, uma piada. Falta de política de governo, ou seja, de Estado. Definimos as prioridades. Não adianta melhorar a logística se não temos lá na ponta
espaço para estacionamento de caminhão, ou seja, para os portos descarregar nossos contêineres, etc, etc. Essa é a manifestação que eu quero, nesta oportunidade, fazer aqui como um cidadão que acredita que certamente o Brasil será um grande país. Muito obrigado, presidente Collor. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Jaime Campos. Passo a palavra agora a Sua Excelência, o senador Assir Gorgax. Saúde, senhor presidente Fernando Collor, nossos convidados, doutor Wagner, professor Luiz. Eu ouvi atentamente as duas palestras e eu as considero realmente muito pontual naquilo que acontece no nosso país hoje. O Brasil cresceu, desenvolveu, diminuiu-se a miséria no Brasil, a produção agrícola pecuária tem aumentado ano a ano e nós chegamos sempre na comparação com os índices da China, da Europa, dos Estados Unidos, ao ritmo que lá se constroem as questões relativas à infraestrutura. Nós poderíamos tentar comparar também como é feito isso internamente nos governos, né? Na China, o governo brasileiro, como se faz isso com relação à TCU, com relação às questões ambientais. Eu tenho certeza que são muito diferentes do que acontece lá na China, presidente Collor, do que acontece aqui no Brasil. Políticas públicas, tem que fazer uma rodovia, a rodovia é feita, não paralisa-se a obra. Tem que se fazer uma ferrovia, se faz a ferrovia. São prioridades nacionais para o desenvolvimento dos países. Em 88 tinha 147 quilômetros de freeway, hoje tem 41 mil quilômetros de freeway em 2005, né? Olha o que cresceu. No Brasil, nós estamos aí com rodovias, a 319 parada há mais de 20 anos. 20 anos. Pergunta ao professor Luiz, a 101 de Florianópolis a Porto Alegre já está duplicada de 100% ou não? Sempre conseguiram fechar? No trecho catarinense, ainda faltam, tem alguns trechos que estão paralisados lá. Sim, está paralisado há 20 anos, aquele trecho. Uma duplicação de duas capitais, eu diria, das mais importantes do país, Florianópolis e Porto Alegre. Não está concluída por conta aí de 10 ou 20 quilômetros, por conta de questões ambientais ou TCUs. Isso não é admissível uma coisa dessa, presidente. É a mesma coisa a duplicação de Belo Horizonte a São Paulo a Curitiba também, são capitais as principais do nosso país. Então, essas questões ambientais e do Tribunal de Contas da União, presidente, têm travado o crescimento do Brasil. Os brasileiros têm feito a sua parte, têm aumentado a produtividade, têm investido naquilo que de competência da população brasileira, das indústrias, das empresas brasileiras. Mas o governo realmente tem sido travado e, na sua própria organização interna, não consegue fazer com que as coisas andem. Nós tivemos uma audiência pública em 2009, em Vilhena, para discutir a restauração da BR-364 e discutir o projeto da ferrovia que liga Lucas do Rio Verde a Vilhena e Vilhena a Porto Velho. Conseguimos colocar no PPA de 2012 a 2015 a elaboração do projeto da ferrovia de Porto Velho a Vilhena. Somente o projeto. Então, é uma ferrovia da maior importância para o país e nós estamos ainda trabalhando em projetos daqui não sei quanto tempo. Então, realmente um problema que nós temos e talvez pudéssemos nos espelhar na forma de execução das obras que acontecem na China, que acontecem nos Estados Unidos e que acontecem na Europa. É um trabalho de governo que o governo tem que fazer. O RDC veio para ajudar, mas nós estamos vendo as licitações acontecerem via RDC e muitas empresas entram no processo licitatório, não concluem o processo licitatório, mergulham no preço, não vão para a segunda etapa, e isso tem atrapalhado. Uma pergunta, doutor Luiz, o RDC está ajudando ou tem muita coisa ainda para melhorar com relação à sistemática de licitações no nosso país? No mais, agradeço a oportunidade e parabenizo pelas suas explanações. Obrigado, presidente. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Assir Gorgax.
E agora passo a palavra ao senhor professor Dr. Luiz Afonso dos Santos Sena, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para oferecer as respostas às indagações formuladas. Obrigado. Primeiramente, senador, respondendo às questões que vieram pelo Alô Senado, né? Primeiro, essa comparação com o cigarro, acho que é muito complicada e inoportuna, na realidade, né? A indústria automobilística, ela é absolutamente importante. Aliás, quando se fala em indústria automobilística, se pensa em carro. Mas a indústria automobilística fabrica tratores, caminhões. Quer dizer, ela é muito mais complexa do que tão somente carro. Ao mesmo tempo, o transporte público no mundo inteiro, de novo, usando a Europa como paradigma de onde já se chegou a civilização no estágio mais organizado e avançado, vamos dizer assim, lá o transporte público é responsável por da ordem de 30% das movimentações das pessoas. Significa que 70% não é transporte público. Então, é óbvio que nós temos que fazer investimentos expressivos em transporte público, metrô, ônibus. Agora a gente tem sistemas de ônibus rápidos, os BRTs, que é uma forma mais barata, inclusive, de prover transporte de massa, né? E temos boas iniciativas aqui no Brasil, inclusive, até fomos pioneiros em algumas iniciativas, mas, sem dúvida nenhuma, como disse o Dr. Wagner, a indústria automobilística é desejável por todos os países. Boa parte da pujança alemã, por exemplo, se dá pela sua indústria automobilística, né? E por causa da cadeia que ela gera e das outras atividades que são geradas lá. A outra questão, em relação a mais investimentos, que também veio pelo Alô Senado, né? Eu acho que no Brasil nós temos alguns mitos que a gente vai ter que superar. Tem um mito que diz o seguinte: o Brasil é um país rodoviarista. Eu participava de um programa de televisão esses tempos e a discussão era sobre o país ser rodoviarista ou não. Como é que um país é rodoviarista se só 12% é pavimentado? Na verdade, a gente está ruim em tudo. Então, a questão, esse é um mito que precisa ser desfeito. Na verdade, nós não somos rodoviaristas, nós não somos ferroviaristas, não somos hidroviaristas, não somos nada, né? Aliás, tudo deixa a desejar. E isso é a primeira fase para a gente começar a nos consertarmos, né? Então, a questão do investimento, sim, nós temos que fazer muitos investimentos em rodovias, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer investimentos nos outros modais. Parte desses investimentos são investimentos financeiros mesmo, mas eu tenho outra dimensão de investimento que eu acho que é importante. Eu ouvi esses dias numa entrevista na televisão lá, um dos presidentes de uma das companhias docas aí, dizendo que tinha fila no porto, e ele começou a ficar preocupado que tinha fila no porto, né, e disse, pô, vamos começar a tomar providências. Não. Quer dizer, se o presidente Docas não sabe que os caminhões vão chegar, é mais ou menos parecido com o fato de que eu vim ontem para Brasília porque o aeroporto de Porto Alegre fecha no inverno de manhã porque tem encerração. Quer dizer, fazem 1 milhão de anos que tem encerração lá, né? E obviamente, a gente não tomou as providências. Quer dizer, hoje um avião pode pousar com visibilidade zero. Então, a solução existe. Aliás, ela é barata, custa 30 milhões de reais instalar os equipamentos lá que há 20 anos não se instala. Então, a questão não é só dinheiro, isso que eu quero dizer. A questão também é inteligência e articulação interna. Planejamento, que é a palavra-chave. Por fim, a terceira pergunta do Alô Senado, terceiro item, é em relação ao trem de alta velocidade ser construído em Goiânia, Brasília, etc. Os trens de alta velocidade são muito desenvolvidos na Europa, no Japão, no Sudeste Asiático e na China, onde eles estão instalados, onde tem grande densidade econômica e populacional. Infelizmente, nós não temos grande densidade econômica e populacional ainda na região centro-oeste. Hoje, o grande gargalo está na região sudeste, que é onde está concentrada, nós temos grande densidade, né? Particularmente nessas duas megacidades, que é São Paulo e Rio, que, na verdade, formam uma cidade de 400 quilômetros e com uma população imensa. Então, lá, certamente, é o primeiro estágio. Agora, não se pensa em linha, transporte é rede. O paralelo com a energia elétrica é muito bacana, porque se a gente pensar só num trechinho, eu não tenho energia elétrica. Eu tenho que pensar na rede. E qualquer coisa em transporte público, o trem de alta velocidade, a rodovia, a ferrovia, qualquer coisa é rede, interligada com links, etc.
Em relação à questão que o senador Blairo Maggi coloca sobre qual é o formato ideal do ponto de vista acadêmico, né? Eu só, iniciando a resposta, senador, o arco-íris ideológico na academia é mais amplo do que nos partidos políticos. Tá? Então, eu não me atreveria a falar pela academia. Eu posso falar pelo grupo de pessoas que pensa como eu, em que defende a participação privada. Aliás, por causa desta percepção e posicionamento meu, às vezes sou acusado de neoliberal. Não sei bem o que isso significa, mas eu imagino que deve ser coisa boa, né? Porque a gente está pensando em como resolver problemas de forma pragmática e não poética. Uma das coisas que eu acho importante em relação a isso, não existe um formato. Né? Isso tem muito a ver com o nível de demanda. Né? Vou dar um exemplo. Se eu tiver rodovias que têm um nível de demanda elevado, eu posso cobrar, inclusive, valores baixos. Né? E em rodovias em que eu tenho uma demanda que é baixa, eu tenho uma capacidade de pagamento das pessoas e que talvez, se a gente ultrapassar essa capacidade, eu acabo tendo problemas de reação. Então, é um outro formato. Então, por exemplo, a ideia de ter uma PPP, ou seja, recurso público e privado no mesmo empreendimento, onde eu tenho volumes menores, é uma solução para esse tipo de problema. E em rodovias com alto volume, ela é autossustentável, que é o termo que eu gosto de utilizar. Inclusive, acho que quando se vendeu a ideia de PPP aqui no Brasil, ela ficou muito prejudicada, porque PPP parece, eu estou dando dinheiro para o privado. A lógica é o contrário. Como eu não tenho dinheiro suficiente, eu vou chamar o privado para me ajudar a complementar o recurso. Esta forma não é só uma questão semântica, ela é uma questão também de como se olha para a questão. Em síntese, nós temos o leque de alternativas é importante. O que o governo está fazendo hoje, eu acho extremamente importante. Eu apenas fico preocupado quando, por exemplo, se quer forçar a taxa de juros que não sejam atrativas para o setor privado. Num dia a gente diz que a taxa de juros do projeto lá, a tiro do projeto, é um determinado valor, aí no outro dia aumenta a Selic. A Selic é o grande elemento de comparação. Quer dizer, isso não é bom. Isso, do ponto de vista do investidor, mostra uma certa incoerência por parte do governo. Mas, tirando esses pequenos problemas, acho que sim, as ações do governo têm sido importantes, né? Estamos avançando. Tá? E acho que o reconhecimento de que este formato, na realidade, se está usando vários formatos. Outra preocupação, só que me preocupa também, senador, é a questão de quando se tem uma obsessão por tarifa baixa. Alguns exemplos também, porque agora nós temos uma história já recente, que é da própria BR-101, lá uma das companhias que assumiram uma das rodovias, ela entrou com preço quase aviltante, ou seja, muito baixo. Obviamente que para ele se viabilizar, ele precisa deixar de fazer coisas. Aliás, a questão ambiental, às vezes, ela tem servido para esse tipo de coisa. Se eu quero retardar uma obra, por exemplo, é muito simples. É só fazer um péssimo projeto ambiental, porque aí ele não vai ser aprovado. E eu não preciso fazer a obra. Às vezes tem uma certa conveniência tácita em relação a isto. Né? Então, isso precisa estar nessa equação. Tá? E eu aproveito já até, já antecipando também uma das questões que eu acho que quando se fala nos órgãos de fiscalização. Aí eu incluiria o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados. Eu vi uma obra lá no Rio Grande do Sul, ficou 6 anos paralisadas, porque tinha indícios de irregularidade. Ao final do 6º ano, a conclusão é que não tinha irregularidade. Esse aqui é o problema. Quer dizer, o custo... E depois eu vi uns estudos, levantamentos, pessoal mostrando os ganhos que o Tribunal de Contas tinha trazido para o governo. Eu só acho que tem que deduzir as perdas que ele trouxe também. Certo? E vamos fazer uma conta mais justa. Né? E eu acho que a responsabilização é uma etapa posterior que nós precisamos perseguir agora. Que seja o quê? Cada um tem que ser responsável, ele não pode ficar no anonimato. Né? Por quê?
porque isso tem um custo para a sociedade brasileira. Obviamente que é fundamental combater a corrupção, combater os maus feitos, que é a expressão do momento, mas, sem dúvida nenhuma, isto precisa estar acompanhado de uma responsabilização. Aproveito para falar um pouquinho sobre alguns dos senadores levantaram a questão do RDC. Eu acho que o RDC é importante, ele vem colaborar, como todos os senadores mencionaram. Eu só fico preocupado que projeto é coisa séria. Projeto rápido significa projeto ruim, na maior parte dos casos. Eu, estudando um pouco o trem de alta velocidade daqui e de outros lugares do mundo, eu fiquei muito impressionado, porque uma das linhas do Shinkansen, que é o trem de alta velocidade japonês, que vai ser iniciada a construção em 2016 ou 2017, ele já tem data de inauguração programada. E os projetos, absolutamente todos, isso aí é uma informação, na verdade, de 3 anos atrás, significa que ele vai começar em 2016, a construção, ou 2017, todos os projetos já estão aprovados. E vamos combinar que todos nós sabemos que as questões ambientais no Japão são levadas a sério. As questões de fiscalização, todas são. Na realidade, eles têm planejamento. Eles são competentes e eficientes ao planejarem, né? Eles associam, quando estão programando uma obra, com a programação orçamentária, a previsão orçamentária em relação a ela, né? Mas, fundamentalmente, eles têm um acervo de projetos. Eu diria que hoje, e deixaria como sugestão, talvez um grande esforço que se poderia fazer era ter projetos nas prateleiras. Era termos projetos prontos para serem executados. Um projeto custa da ordem de 2% a 3% do custo da obra. A minha preocupação em relação ao RDC é isso. Então, a gente pega 2%, a gente acelera o 2%, e um mau projeto significa custo maior. Isto, se não, significa erros crassos, que podem, inclusive, comprometer a eficiência daquela infraestrutura. Então, eu diria que hoje, que é uma coisa fácil de fazer, pega uma obra dessas qualquer que está parada, que já está parada mesmo, eu estou criando uma caricatura, tá? Mas pega uma obra dessa que está parada, que tem dinheiro, e pega esse dinheiro e faz projetos. Isso me parece uma coisa bem óbvia, bem simples de fazer, porque é só 2% do valor da obra. Significa que nós podemos fazer muitos projetos. Agora, eles precisam estar lá, serem feitos com tempo, porque projeto rápido é projeto ruim. Quanto à questão, então, dos projetos, eu acho que mais ou menos eu mencionei essas questões. A questão de termos um projeto estratégico de Estado, realmente isso faz falta. Nós perdemos a nossa capacidade de planejar e de pensar estrategicamente as nossas questões, né? No passado se teve, inclusive, institucionalmente uma organização com isso, a própria existência, por exemplo, do GEIPOT, etc. Bom, isso foi desfeito. Agora nós temos que pensar como refazer, porque mudou, obviamente, nós não temos um país mais como era naquela época, e realmente precisava alterar. Agora, como nós vamos recompor esta capacidade? Né? Quando a gente fala, de novo, e o Dr. Wagner mencionou ali ainda, que temos que qualificar os dirigentes dos portos, né? Isso me parece, é óbvio que a gente tem que fazer isso, sem dúvida nenhuma. Na realidade, os dirigentes deveriam estar lá porque tinham condições, por estarem qualificados, né? E aí eu faço uma pequena crítica à própria organização dos nossos partidos aqui, me permitindo, presidente Collor, ousar um técnico falar assim. Mas a experiência que eu tive quando eu fiz o doutorado na Inglaterra, de observar as questões políticas, e me chamava muita atenção lá, eu observava bastante isso, é que cada partido tinha um responsável pela sua área, que era um técnico, era um membro do parlamento, etc., mas que ele se especializou profundamente numa área, além de, obviamente, precisar conhecer todas. Nós não temos essa cultura aqui no país, e, de alguma forma, ele poderia facilitar a própria compreensão, né, associando com as questões ideológicas de cada partido e os pontos cruciais que defendem. Mas me parece que seria muito importante, e nesta questão de transporte, principalmente, porque eu acho que o nível das discussões de transporte é muito baixo no Brasil.
É realmente muito baixo. E isso também tem um custo que é importante e que alguém paga, que no fim é o próprio, a própria sociedade. Eu acho que era mais ou menos isso, eu não sei se eu cheguei a questionar. Presidente, eu gostaria de uma... Muito obrigado ao professor Luiz Afonso dos Santos Sena. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Blairo Maggi, para complementar. Professor, o senhor tem toda a razão na resposta. Talvez eu tenha colocado um pouco errada a minha pergunta, mas, de fato, nós podemos utilizar qualquer um dos modelos, e qualquer um deles, eles funcionam dependendo da condição de cada um. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no meu estado quando eu fui governador de Mato Grosso. Eu criei um programa, o governo falava em PPP, eu falava em PPP caipira, né? Eu lembro bem disso. Você lembra disso, né? Então, fizemos uns consórcios com produtores, o governo participou com recursos, eles também, e no final essas rodovias foram concessionadas aos mesmos que construíram. E o dinheiro que eles colocaram na construção da rodovia serviu de antecipação de compra de pedágio. Então, tem gente até hoje passando nessas rodovias com o dinheiro que ele colocou para construir. E os volumes de tráfego não são grandes, mas ela se mantém. E se mantém principalmente porque o dono da concessão, que são os proprietários rurais, o interesse deles não é ganhar dinheiro com a rodovia. Claro. O interesse dele é que ele passe pela rodovia, que ela tenha boas condições e que os preços dos fretes que ele opera na região sejam baixos, em função de uma rodovia, de uma boa rodovia. Então, esse é um modelo também que, se você escolher de entregar algumas rodovias para em algumas regiões do país, especificamente para os usuários de uma determinada a economia daquele local, também funciona. Sem dúvida. Pedágio não é caro, não se quer ganhar dinheiro com a rodovia, o que se quer é uma rodovia em plenas condições de uso, com todas as tranquilidades. Então, você tem condições de usar isso sem problema. E, aliás, presidente Collor, eu gostaria uma hora de a gente programar uma viagem lá para Mato Grosso, principalmente ali em Sorriso, Lucas, Sapezal, essa região, para a gente conhecer esse modelo, que é um modelo extremamente interessante, e nós poderíamos estimular isso, inclusive, em algumas outras regiões do Brasil que têm dificuldade de infraestrutura e que talvez a solução para isso esteja ali mesmo, não é nem a solução do governo brasileiro como um todo, até do governo estadual. Mas eu quero, então, vou ser mais específico na minha pergunta à Vossa Senhoria. Esse modelo que o governo está escolhendo agora para as ferrovias, de entregar para o concessionário, ele vai ao banco, ele toma financiamento e, ao concluir a ferrovia, ele tem a garantia do governo de 100% da capacidade de frete a um frete determinado, né, por um preço determinado, significa que nos 35 anos ou 30 anos de concessão, ele receberá todos os anos o equivalente para ele pagar as prestações ao banco e manter o negócio dele funcionando e, obviamente, ter um lucro sobre esse assunto. Ninguém vai fazer obra, correr risco sem ter lucro, né? Eu sempre digo aqui na nossa comissão, ganhar dinheiro, ter lucro não é pecado. Pelo contrário, é uma virtude, porque a partir daí é que as coisas acontecem, tem melhores salários, distribuição de renda, pagamento de impostos. Toda a companhia precisa ganhar dinheiro para conseguir sobreviver. Depois, o governo vai ao mercado e vai colocar à venda os fretes que estão disponíveis naquela malha rodoviária que ele construiu. Eu acho que o senhor entende esse processo, né? Já estudou um pouco. Eu queria especificamente esse modelo. Nós temos esse modelo em algum lugar do mundo funcionando, podemos ter a tranquilidade que aqui vai funcionar. Eu, conhecendo pouco, acredito muito que dará certo. Eu gostaria de ter a sua opinião, a opinião de alguém que é estudioso no assunto e que conhece em outras partes do mundo esse tipo de concessão. Obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Blairo Maggi. Eu indagaria a Suas Excelências, os senhores senadores, se gostariam de fazer algum tipo de complementação às perguntas já formuladas. Então, passo a palavra a Vossa Senhoria, professor Luiz Afonso dos Santos Sena, para as respostas. Obrigado. Senador, esse modelo, em alguns países, ele tem formatos similares, vamos dizer assim, tá? O que se pode hoje
aí se questiona, eu acho que o mercado, de alguma forma, tem questionado um pouquinho, é a capacidade da Valec de fazer essa intermediação, que é a quem foi atribuído o poder de... ela que vai comercializar no mercado. Mas a lógica, ela é bem montada, na minha visão, ela é bem montada, né? Sem dúvida nenhuma, o operador, o concessionário, enfim, a empresa que vai construir, ela tem que ser remunerada de forma adequada, ela vai montar um project finance lá para montar lá o seu arranjo financeiro para viabilizar os recursos para fazer aquele projeto. Agora, a dúvida que fica é esta capacidade de vender. Mas como nós temos uma demanda reprimida, eu acredito que sim, deve dar certo. Até pela experiência de outros países que têm formatos aproximados em relação a isso. Porque, de alguma forma, o que se está fazendo é o que a Inglaterra já fez. É separar a infraestrutura da operação. Se a gente for olhar, no caso rodoviário, isso já existe naturalmente. Porque a rodovia, quem cuida da rodovia não é o mesmo que cuida dos veículos que estão circulando em cima. Então, se está separando isso. Isso é desejável, do ponto de vista conceitual, e as experiências que o mundo tem observado, cito a Inglaterra como exemplo, têm sido positivas. Aliás, muitas vezes, acaba tendo uma competição no caso da operação em si. Quer dizer, se for bem vendida e bem... operado, vamos dizer assim, este formato, acho que a gente vai ter competição, os preços que vão estar sendo praticados para o transporte propriamente dito devem ser preços que tendem a ser preços eficientes, né? Agora, o segredo, me parece, de tudo isso é a capacidade da Valec, porque ela não tinha uma experiência em relação a isso. Agora, ninguém tem experiência em relação a isso aqui no Brasil. Então, eu acho que o grande esforço que a gente vai ter para o sucesso deste empreendimento é a capacitação da Valec para operar esta venda. O compromisso de pagar, ele vai existir contratualmente, né? E aproveitando ainda em relação a isso, para as demais PPPs, a gente tem a ideia do fundo garantidor, que é uma questão importante muitas vezes. E eu vou citar um exemplo também de uma aluna, estagiária minha lá, que foi fazer um estágio na Alemanha. E quando ela chegou lá para fazer o estágio, era uma obra de uma prefeitura que estava sendo construída em regime de PPP. E ela foi minha aluna, eu explicava isso para ela e tal, falava muito fundo garantidor e tal. E aí ela chegou lá e o engenheiro, o chefe dela, diz o seguinte, ela disse para o engenheiro assim, como funciona o fundo garantidor aqui, né? Aí o engenheiro disse assim, o que é fundo garantidor? Ele disse, como assim? O senhor não sabe o que é fundo garantidor? Não. Aí ele disse assim, não. Ela explicou, não, o fundo garantidor é o seguinte, quando o governo não paga o fornecedor, não paga a empresa, aí a empresa recorre a este fundo para ter certeza que ele vai receber. Aí o chefe dela disse assim, como assim o governo não paga? Aí ela insistiu, não, às vezes atrasa pagamento. Governo atrasar pagamento? Ela resolveu parar, porque ela queria continuar sendo estagiária lá, né? E ela suspendeu a conversação com o chefe dela. Então, assim, a ideia do fundo garantidor, a ideia de que vai ser pago mesmo, tem muito a ver com a credibilidade, né? E isso acho que é importante. Me parece que esse formato ele dá uma certa garantia de que o construtor vai receber por ter construído aquela obra. Certo? Agora, eu só fico preocupado que se a Valec for ineficiente na venda dos serviços, né, bom, aí vai ter que ter um seguro garantia, um fundo garantidor ou como diz nos contratos lá, alguém que dá a garantia por fora lá, um avalista, né? Mas, professor, presidente, me permite, o pagamento de quem construiu não é independente da Valec, a Valec só não vai fazer a transação para vender o frete e pagar numa outra conta para o governo? Eu confesso que tenho uma certa dúvida em relação a isso. Eu acredito que a Valec que vai contratar, eu acho que não tem o governo. O governo, pelo que eu entendi, o governo garante o pagamento para o investidor. Perfeito. E a Valec vai vender os preços do frete e vai recolher de volta para o governo. Acho que não. Essa é a garantia governamental em relação... Tá bem, perfeito. Se for para a Valec pagar direto, é melhor não entrar mesmo, porque vai dar problema. Não, essa garantia que eu acho que é fundamental. É essa garantia que me parece ser crucial. Mas só fechando, então, assim, em relação ao formato,
ele tem exemplos outros em outros países que têm sido de sucesso, né? E eu acredito que aqui ele possa ser. Eu acho que é muito importante, porque neste caso, até aproveitando parte das questões anteriores, né, é que a gente vai ter uma celeridade maior em todo o processo. Tá? Isso me parece importante, ou seja, a obra vai acontecer, né? E, obviamente, que hoje, inclusive, eu acho que nessas questões todas de realização de obras, as garantias também do setor construtivo precisam ser maior do que é hoje. Hoje a gente garantia 5 anos e na Europa já é o prazo bem maior do que isso, que é uma certa garantia também de responsabilidade técnica, vamos dizer assim, da execução das obras. Presidente Collor, eu queria fazer uma pequena intervençãozinha aqui com o doutor. Sua Excelência, senador Jaime Campos. Professor, o senhor que conhece bem aí a Alemanha, Inglaterra e etc., eu queria fazer só uma indagação. Qual a diferença do preço entre o transporte rodoviário e o ferroviário nesses países? Qual a diferença de preço? O transporte rodoviário tem uma tarifa e o ferroviário tem outra. Qual que é a margem, qual que é a diferença que existe entre o rodoviário e o ferroviário? É muito difícil responder essa questão. Eu poderia dizer que, assim, no âmbito urbano, por exemplo, metrô versus ônibus, metrô é muito mais caro. Não, falo no transporte de carga. No transporte de carga, depende muito do tipo de mercadoria que está sendo considerado, né? Se é baixo ou alto valor agregado. Tá? Mas a diferença para transporte, como nós temos uma malha muito densa na Europa, por exemplo, ela é muito densa, o transporte ferroviário, obviamente, ocupa uma parcela muito mais importante, inclusive para o transporte de produtos de maior valor agregado, ou seja, transporta televisão, gelador, etc., também de trem. Certo? Coisa que aqui no Brasil a gente faz muito pouco. Aqui nós estamos mais associando o transporte ferroviário com produtos de baixo valor agregado. A produção, né? Certo? E lá não é isso. Por isso que eu digo que às vezes é muito difícil estabelecer esse paralelo. Mas o que eu poderia dizer é o seguinte: quando se trata de longas distâncias, obviamente que o transporte ferroviário, o custo fica menor por tonelada, etc., bem menor do que o caminhão. E para pequenas e médias distâncias, o caminhão é mais competitivo. Não para produção de grãos necessariamente, por isso que eu digo que é difícil responder, não tem um número. Eu diria que não existe esse número, um número mágico. Aliás, eu não gosto muito desses números, senador, quando a gente aparece com um número mágico, porque, por exemplo, quando a gente diz que a participação modal hoje da ferrovia ela é muito baixa, eu acho que precisa complementar quando a gente diz ela é muito baixa considerando produtos de alto valor agregado. Então, eu fico muito desconfiado do número per si, sem uma explicação maior. O que eu quero dizer com isso? Ferrovia hoje transporta minério, soja, produto do agrobusiness, etc., certo? E não transporta os outros. Então, se for em tonelada, aí está correto. Agora, se for em valor, puxa, é outra... Eu estou só fazendo essa observação pelo fato de que nós sonhávamos, e sonhamos ainda que essa obra seja concluída, que a ferrovia, que o senador Braga conhece bem, o ministro do Financiamento, o próprio presidente Collor, por sinal, foi no seu governo que demos início quando presidente da República, através do financiamento do BNDES, que nasceu a ferrovia Ferronorte, que demanda São Paulo e a rodovia Senador Vicente Vuolo. Eu sonhava, eu era guri, eu já havia falado dessa ferrovia, já estou com 62 anos, se imagina, Alfredo. Por incrível que pareça, está chegando a Rondonópolis. E graças, naturalmente, ao seu governo. Como governador do Estado, eu tive a oportunidade de Colacir de Moraes à presidência da República e Vossa Excelência autorizou um financiamento via BNDES daquela oportunidade de 200 milhões de dólares, negócio parecido aí, 300 milhões de dólares. Com isso, a obra está chegando na cidade de Rondonópolis, que depois foi mudada de concessionário. E nós esperávamos que, com a chegada dessa ferrovia, o nosso transporte ia, por conseguinte, baixar, ou seja, no mínimo 25%. Entretanto, por informação que eu tenho, inclusive por alguns diretores e membros daquela corporação privada, é de que simplesmente é 6% a 8% apenas a diferença entre o transporte rodoviário e ferroviário. Ele é um transporte... Hein? Mesmo produto. A diferença é apenas... Às vezes é igual, depende da demanda. Hoje está em 6% a 7%. Nós esperávamos que chegaria, ministro Alfredo, no mínimo em 25%. Foi feito o quê? Um contrato draconiano, aqui já no governo FHC, draconiano, 90 anos de concessão. 90 anos de concessão. E isso, infelizmente, foi uma frustração para todos nós.
na medida em que dos 25%, 30% naquela época já se comentava que seria a diferença de transporte ferroviário e o rodoviário, no máximo chega, quando bem disse aqui, 6, 7% às vezes, chega a empatar. Ou seja, não tivemos lucro nenhum. Tivemos alguma facilidade pelo fato do escoamento da produção e etc. Mas, particularmente, eu fiz essa indagação para me saber qual era a diferença em relação. Não é carga de custos elevados, ou seja, o preço é soja, é milho, é farelo de soja, e etc. Deveria ser mais baixo. Devia ser bem mais baixo. Até porque o seguro em relação ao transporte, também o de valor dele seria bem menor em relação, naturalmente, a uma carga de preços mais altos. Essa é a indagação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a sua excelência, senador Jaime Campos. Eu indagaria se algum senador deixou de responder ao questionário que nós sugerimos para nós termos uma correta percepção em função das audiências públicas já realizadas, do que Vossas Excelências entendem como os principais gargalos até agora detectados para o avanço da nossa infraestrutura. Todos já responderam. Falta alguém responder ainda? Muito bem, muito obrigado. Eu perguntaria ao professor Luiz Antônio dos Santos Sena se tem algum comentário final a fazer em função das colocações feitas por sua excelência senador Jaime Campos. Ou se... Não, eu acho que, na verdade, eu concordo plenamente com ele. Presidente, me permite só fazer um comentário? Por gentileza, sua excelência senador Blairo Maggi. É que antigamente havia um monopólio público, né, da rede ferroviária federal. Agora é um monopólio privado. Então, o novo modelo que está se propondo, ele vem quebrar isso também, porque você tem um dono da linha e vários operadores. Quem tem carga e quer entrar no negócio, ele vai comprar os slots, vai comprar as máquinas, como chama? Os vagões e as locomotivas, e vai correr o risco e vai transportar a seu custo. Né? Então, o novo modelo que vem por aí é muito interessante nesse sentido da operação, enquanto a operação antiga ela é monopolizada por uma única empresa e ela se apropria, né, dos ganhos que poderiam ficar com os produtores novamente na economia, ela absorve para ela. Simplesmente isso. Muito obrigado a sua excelência senador Blairo Maggi. E antes de iniciarmos a segunda parte da nossa reunião, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, o senhor professor PhD Luiz Afonso dos Santos Sena, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ao senhor Wagner Ferreira Cardoso, representante da Confederação Nacional da Indústria, pela valiosa e importante contribuição aqui oferecida. Muito obrigado. Presidente, o senhor me permite? Presidente, o senhor me permite, antes que nós...